Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Hebreus capítulo 11. Santo é o nome do Senhor. A Ele seja dada toda a glória, toda a exaltação e todo o louvor pertencem a Ele. Estou muito feliz porque eu acredito que hoje nós vamos romper em fé. Gostaria de compartilhar ensinando a respeito da fé que agrada a Deus. Então eu gostaria que você aumentasse a sua expectativa, porque aquilo que eu vou te ensinar hoje tem o poder de mudar a sua vida. E eu não estou brincando ou exagerando. Eu geralmente sou uma pessoa exagerada. Porém, nesse dia, nesse instante, eu estou falando o que creio ser uma das verdades mais poderosas das Escrituras. E a maneira como você agradará o seu Senhor vai também mudar toda a sua história. Porque existem níveis de relacionamento para com Deus. Everton, você sabia, meu amigo, que existe um nível de relacionamento com Deus que é alcançado apenas pela misericórdia do Senhor? Existem pessoas que estão debaixo da misericórdia de Deus e elas vivem aquilo que vivem porque Deus é misericordioso. Deus está constantemente tendo que livrá-lo dos seus problemas ou das consequências das suas ações. Você sabia que muitas das ações que você cometeu no passado gerariam consequências que poderiam até te matar, mas Deus não permitiu que as consequências das suas ações fossem lançadas até você. Ele atingiu o seu coração com a sua misericórdia. Mas esse é um nível que todos nós caminhamos. É o que Jesus disse quando ele ensinou, dizendo: o Senhor Deus, Ele faz deitar chuva e sol sobre os bons e sobre os ruins, sobre os justos e sobre os injustos. Da mesma maneira como Deus é misericordioso para com você, cristão que está nessa igreja, Deus também é misericordioso para com o ateu. Ele dá as mesmas oportunidades para um ateu, para alguém que não crê que Ele é real. Deus dá a mesma oportunidade para alguém que vive debaixo de pecado. Eu lembro que quando eu era garoto, na igreja, me ensinaram que se nós não ofertássemos, alguma coisa ruim viria até nós, e a única maneira de prosperar seria entregando dízimos, ofertas. Eu acredito que até um certo ponto isso seja verdade. Porém, existem muitas pessoas que estão prosperando e nunca deram nenhum tipo de dízimo. Elas nunca ofertaram, elas não querem saber de igreja. E talvez você que seja fiel ainda não prosperou. Por quê? Essa é a resposta que eu quero trazer ensinando. Você tem expectativa para o que Deus vai falar nessa noite? Deus pode usar da sua misericórdia para com todos. Esse é o primeiro nível. Mas eu não quero estar no primeiro nível. Existem outros níveis. Existe um nível onde Deus acha graça em você. Ou seja, você o ama tanto, você o deseja tanto, você tem tanto anseio pelas coisas que Deus deseja, que você se torna um canal da graça de Deus. Ou seja, Deus te dará oportunidades que Ele não deu a outras pessoas. Quando você encontra graça diante dos olhos de Deus, você se torna alguém que caminha debaixo da bênção do Senhor. Diga comigo assim: a bênção do Senhor. Irmãos, todos os profetas e homens de Deus do passado que estavam debaixo da bênção do Senhor foram prósperos. O que eu estou falando aqui não é que eles foram ricos, mas eles foram prósperos. Prosperidade não é apenas com ter dinheiro. Prosperidade
é ter recurso suficiente para cumprir a sua missão. E todos eles tiveram. Todos eles, sem exceção de ninguém. Todos eles tiveram um recurso suficiente para viver aquilo que Deus tinha planejado para a vida deles. E eles foram fiéis, eles acharam graça. Eles sofreram perseguições, eles sofreram provações, mas eles tinham a bênção do Senhor. A bênção do Senhor na Bíblia é algo tão importante que Jacó precisou enganar o seu irmão para conquistar isso. E uma vez que Isaac, seu pai, tinha dado a bênção a Jacó e não a Esaú, você conhece a história, ele não poderia mais dar a Esaú. Esaú chega depois e ele pede a bênção do pai, mas o pai não pode abençoar duas vezes. Tamanha é a importância de estar debaixo da bênção do Senhor. Agora, você só estará debaixo da bênção do Senhor se você, de fato, cumprir os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor, eles não são para a salvação. Eu estou explicando isso porque hoje nós vamos falar sobre fé e eu quero que você preste muita atenção. A salvação é pela graça. Você não faz nada para merecer e não faz nada para conquistar. A única coisa que você precisa para ser salvo, segundo a Bíblia, não segundo eu mesmo, é crer em Cristo. E esse crer em Cristo já pressupõe que você vai se arrepender dos seus pecados, se converter e viver em santidade. Se você diz, eu creio na verdade, mas eu não tenho obras que testificam a minha fé, então a sua fé é morta. É o que Tiago ensina. Está fazendo sentido? Ou seja, você não pode comprar a sua salvação. Você não pode ofertar e então ser salvo. Você não pode dizimar e então ser salvo. Você é salvo, então oferta e dizima. Porque ofertar e dizimar são resultados da salvação que ocorreu dentro do seu coração. E não o contrário. Agora, existe um nível onde você está debaixo do favor de Deus. Diga comigo, o favor de Deus. Sabe o que é o favor de Deus? É quando Deus está do seu lado, validando e assinando embaixo de tudo aquilo que você faz, porque tudo aquilo que você faz aponta para Ele. Tudo aquilo que você faz está de acordo com a vontade dEle. Quando você chega no nível do favor, e eu ainda não cheguei, todas as suas orações são respondidas. Imagina isso. Quem aqui gostaria de ter todas as orações respondidas? Só 7 pessoas. Eu acho que vocês estão em outro mundo. Quem aqui gostaria de ter as suas orações respondidas? Todas as orações respondidas. Imagina, Kaique, você falar, Senhor, me dá R$1 milhão amanhã, e essa oração ser respondida. Imagina você pedir algo para o Senhor que você já está pedindo há muito tempo, uma cura, um milagre, e ela ser respondida instantaneamente. Pastor, mas você está inventando moda, você está falando algo que não está na Bíblia. Antes de abrirmos em Hebreus capítulo 11, eu quero abrir em João capítulo 15. Todo mundo que acredita na Bíblia é interpretado muitas vezes como maluco. Mas um dia, D.L. Moody escreveu, e o que ele escreveu me impacta até hoje. Ele disse o seguinte: um dia haverá um doido muito simples que vai abrir a Bíblia e vai acreditar nela, e então todos nós ficaremos envergonhados. Vou dizer de novo o que D.L. Moody escreveu. Ele falou: um dia um doido vai abrir a Bíblia e vai acreditar nela, e então todos nós ficaremos envergonhados. Gente, eu vivi um pouco disso na segunda-feira. Segunda-feira foi meu aniversário, até ganhei um cartãozinho. Olha que coisa linda, Pastor Tiago. Glória a Deus. Obrigado, princesa. E eu ganhei essa blusa também de presente. Eu falei, vou estrear ela no próximo culto, quinta-feira. E estava lá sentado
numa mesa, nós fomos reconhecidos oficialmente como filhos ministeriais do pastor Pedro Medina, lá de Balneário. Foi incrível, foi um presente de aniversário, jantamos com ele, conversamos com ele. Ele tem uma igreja com 4.000 membros, está crescendo, está plantando igrejas no Brasil inteiro. E eu nunca vi tamanha fé em toda a minha vida. Eu fiquei constrangido, porque à medida em que ele falava aquilo que a igreja começou a fazer, eu fiquei pensando, eu acho que eu não creio tanto em Deus assim. Você já andou com alguém que tem muita fé, que parece ser maluca? É esse cara. Ele falou que ele chegou em Balneário, ele não tinha CPF, porque ele era missionário na Espanha, vivia de doação, vivia de roupas doadas, e ele era muito pobre, mas ele amava muito a Deus. E ele diz que o segredo para viver abundantemente é amar a Deus, e eu acredito nisso porque está nas Escrituras. E ele falando sobre o testemunho, ele falou que ele foi para Balneário, a esposa dele estava grávida do seu primeiro filho, e ele não tinha nenhum recurso para abrir a igreja, mas Deus tinha falado para ele, vai abrir uma igreja, e a sua igreja vai alcançar 50 nações, foi muito claro. Quando ele vai para alugar o primeiro prédio da igreja, o lugar onde ele foi alugar o prédio se chamava Bairro das Nações. Olha que absurdo. E cada rua, eu estava nesse bairro, então posso confirmar que é verdade. Cada rua desse bairro tem um nome de uma nação diferente. E tem 50 nomes de 50 nações onde ele está. É o bairro da igreja onde Deus o comissionou para abrir a sua igreja. Ele não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para comprar um púlpito. E aí, ele fez aquilo que é a maior loucura de um homem de Deus. Ele ofertou. Diga comigo, ele ofertou. Ele tinha um carro que ele comprou a prestações, ficou 2 anos pagando o carro. 3 meses de igreja, Deus falou para ele doar o carro. Ele doou o carro. A esposa dele ficou andando a pé com o bebê e ele continuou fiel. Depois de 1 ano mais ou menos, eles sofreram um racha. Tinha mais ou menos 90 pessoas na igreja, caiu para 30. Desses 30 membros, um dia ele chegou e ele falou assim, se foi Deus que me chamou, essa igreja não vai acabar, nós vamos crescer, nós vamos construir um templo maior do que esse e milionário. Eles não tinham dinheiro, não tinham recurso, não conheciam ninguém no Brasil, mas um vídeo dele chegou um dia, um jogador da seleção brasileira, do nada. Antes do vídeo chegar, ele fez uma oferta de mais de 200 mil reais. Era um dinheiro que ele tinha de uma empresa que ele teve lá na Espanha. Ele fez uma oferta para diversos pastores de 200 mil reais. E aí, ele zerou a conta dele. Então ele estava muito pobre e não tinha mais recurso. Aí o vídeo chegou no jogador da seleção brasileira. O jogador pediu o Pix, ainda mandou para os outros jogadores. Eu não lembro qual é o nome do jogador, mas eles ofertaram na vida desse cara. E aí, uma semana depois que eles queriam construir um templo, apareceu um cara lá do Rio de Janeiro, falou, não te conheço, eu vi um vídeo seu na internet, mas Deus me falou para vir lá do Rio e trazer o meu carro como oferta, porque vocês vão construir um templo. Aí ele começou a construir o templo do nada. E agora ele falou para mim que eles vão fazer um evento para alcançar pessoas, para evangelizar os pobres. E esse evento vai custar mais ou menos uns 5 milhões de reais. E vai ser no Pacaembu, ano que vem, uma cruzada de milagres. Aí os irmãos da igreja dele falaram, pastor, mas você vai fazer um evento em São Paulo, nossa igreja é em Balneário, Santa Catarina, ninguém que vai ser salvo nessa cruzada vai vir para a nossa igreja e não vai voltar o dinheiro. E ele falou, eu não estou nem aí, porque se é para alimentar a multidão, Deus vai prover. Uau! E eu sentado na mesa assim, e olhando para a Gabi e pensando, Gabriele, é sério isso? Aí quando ele assinou esse contrato com o Pacaembu, o pastor que estava do lado dele falou assim, pastor, vocês não tem nem 20 mil na conta da igreja, como que você vai assinar um contrato de 4 milhões? Basicamente, essa semana ele teve uma conversa com o Ricardo Nunes, que é prefeito de São Paulo, e ele falou assim, o Pacaembu vai ser de graça para vocês, porque um dia ele decidiu assinar o contrato.
Aí ele falou assim: e eu estou assinando um contrato para construir um templo lá em Balneário que custa 23 milhões. Aí eu falei: não, você é maluco da cabeça. Ele falou assim: pastor, se você olhar na conta da minha igreja, a igreja dele tem 4.000 membros. Eles têm 100 e poucos funcionários que vivem a tempo integral da igreja. E ele falou o seguinte: se você olhar na conta da minha igreja, eu posso mostrar aqui para você, não tem 50 mil reais. Só que assim, uma igreja com 4.000 membros, 50 mil reais é pouquíssimo, tá? Os custos, ainda mais porque Balneário é um dos metros quadrados mais caros do Brasil inteiro. Então, para alugar um lugar lá é muito mais do que 50 mil reais. Eu acho que o templo deles está em torno de 100 mil reais por mês, aluguel, de tão grande que é. E aí ele assinou um contrato de 23 milhões de reais. Eu falei: não, você é maluco da cabeça, não é possível. Aí ele falou uma coisa que você precisa lembrar, e eu preciso me lembrar: quem tem fé não precisa de dinheiro. Por isso que eu acho que hoje nem vou orar por muitas pessoas, porque eu quero só ensinar. Eu acredito de verdade que depois desse culto, depois dessa palavra, talvez, se você praticar, sua vida nunca mais será a mesma. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? João capítulo 15, Jesus está ensinando uma coisa que é difícil acreditar que é verdade, mas eu acredito na Bíblia. Por isso que eu oro pelos milagres, por isso que eu imponho as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Não por causa da minha glória, mas porque Jesus disse que aqueles que criam nele farão aquelas obras que ele realizou e também obras maiores. Você acredita realmente nisso? Porque eu estou acreditando piamente nessas palavras. Jesus não vai nos desamparar, porque ele disse que estaria conosco desde a consumação até a consumação dos séculos. Então, muitas vezes você nem precisa de uma profecia sobre a sua vida. Muitas vezes você só precisa acreditar no que a palavra de Deus diz. Se você acreditar no que a palavra de Deus diz, você vai acreditar em umas coisas malucas. Você vai acreditar, por exemplo, que mais de 1 milhão de pessoas deixaram o Egito em uma noite. Isso é geograficamente impossível. Se você acredita na Bíblia, você terá que acreditar que um dia um homem declarou e o sol parou. Uma vez um amigo meu falou: ai pastor, eu não acredito muito nesse negócio, porque o Rodrigo Ramos veio aqui e falou que uma mulher que ele orou emagreceu na hora. Eu falei: meu amigo, você acredita que um homem ressuscitou dos mortos depois de 4 dias apodrecendo? O que é alguém emagrecer num culto? Meu amigo, você acredita que uma vez um cara colocou um anzol, jogou esse anzol e saiu moeda da boca de um peixe? Para acreditar na Bíblia, você tem que ser maluco, mas você tem que ser alguém com fé. Amém? Vão te chamar de maluco, mas a Bíblia vai te chamar de alguém que crê. Sério, você tem que acreditar que Jesus nasceu de uma virgem. E ele de fato nasceu de uma virgem. Uma mulher que nunca teve relações sexuais com ninguém até aquele momento. Engravidou e deu à luz ao filho do homem. Você tem que acreditar que 3 homens foram parar numa fornalha de fogo ardente e apareceram 4. Se você crê na Bíblia, você tem que acreditar que existem anjos. Hebreus capítulo 1, os anjos são espíritos ministradores que são enviados àqueles que hão de herdar a salvação. Você tem que acreditar também que um homem um dia conversou com uma mula, com uma jumenta. Você tem que acreditar também, é muita coisa, que um homem, ao estender um cajado num mar, eu vi um africano tentando fazer a mesma coisa, não deu muito certo essa semana. Mas ele colocou o cajado e o mar se abriu. Meu Deus do céu. Você tem que acreditar nessas maluquices. Aí quando você vê uma perna crescer aqui, se você acredita na Bíblia, você fala assim: ah, isso aí é nada. Uau, Jesus está aqui.
Olha o que Jesus ensinou em João capítulo 15. No versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será concedido. Espera aí. Hoje eu não vou pregar de maneira pentecostal, não vou pedir para você levantar a mão para dar glória, não vou fazer isso. Hoje eu quero ser muito mais prático, quero ensinar como um mestre, amém? É perigoso isso que Jesus está ensinando. Não sou eu quem está ensinando essas palavras. Jesus falou para os seus discípulos, e eu acredito que tudo aquilo que Jesus falou para os discípulos se aplica a nós. A maioria das coisas. Exatamente tudo não, porque Jesus falou muitas coisas para os discípulos que eram para os discípulos. Tipo, falou para Pedro: você vai me negar 3 vezes. Não está falando para mim. Em nome de Jesus, Senhor. Não, mas você sabe no texto o que é para você e o que é para os discípulos. Mas olha o que o texto diz. De novo eu vou ler. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu não vou pregar pentecostal, mas você pode glorificar pentecostal. Agora abre comigo aí em Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Eu estou sem esboço. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, diga comigo, palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Você precisa entender o que a fé pode fazer por você e em você. Abre comigo, por favor, no versículo 6 de Hebreus capítulo 11. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou dizer de novo isso. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam. Hoje eu quero te contar o segredo que vai mudar a sua vida. Diga para alguém do seu lado, é fé. Fé em Deus. Fala para a pessoa do seu lado, fé em Deus. E fé na palavra de Deus. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor está aqui. Vou te dizer uma coisa muito profunda sobre fé. A fé é uma certeza. A fé não envolve dúvida. Quero muito abrir a Bíblia hoje, porque eu quero embasar tudo que eu estou dizendo. Abre comigo em Tiago, no capítulo 1. Versículo 2. O Espírito Santo está neste lugar. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações,
Vou ler no que está escrito ali. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, diga comigo, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a mente dividida e instável em tudo o que faz. Sabe por que muitas vezes você não recebeu aquilo que pedia? Simplesmente porque você não creu, duvidou. Deus faz milagres para aqueles que não creem? Nós vimos aqui na igreja que é possível. É possível que alguém esteja cético e receba um milagre da parte do Senhor, mas isso é uma exceção à regra. A regra é crer. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. Eu não preciso de alguma referência para acreditar no que a palavra de Deus diz, porque a própria palavra de Deus já é a minha referência. Só que você vai entender uma coisa: ninguém fala diferente daquilo que crê. A fé que é de Deus não é uma fé passiva, não é uma fé que fica esperando as coisas caírem do céu. É por isso que algumas pessoas que estão neste lugar, elas já oraram muito para que coisas acontecessem na sua vida. Você já orou, você já chorou, você já clamou, você já se humilhou, você já pensou que Deus teria dó de você, e as coisas continuaram a acontecer da maneira como você não esperava. Por quê? Porque Deus não responde ao seu sofrimento apenas. Deus não responde aquilo que você precisa apenas. Se Deus respondesse aquilo que as pessoas precisam, a África não estaria do jeito que está. O Nordeste e o sertão nordestino não estaria da maneira como está, porque lá havia muita necessidade. Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. Você pode ter necessidades e todas elas ainda não serem supridas, porque você está procurando em fontes erradas. Quer saber se você de fato crê? A fé entrega ao ponto de confiar e abandonar nas mãos do Senhor aquilo que é um problema para você. A fé se move em direção àquilo que Deus está falando. A fé, ela não se contenta com pouco, porque ela sabe que existe mais. A fé na Bíblia vai fazer você acreditar que as promessas que Deus fizera ao seu povo também recairão sobre você. Você acredita mesmo nas Escrituras? Você acredita mesmo que mortos podem ressuscitar com uma oração que você faz? Você acredita mesmo que os enfermos serão curados quando você impuser as mãos? Porque Jesus disse que aqueles que creem nele imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Obrigado, Espírito Santo. Você acredita mesmo que Deus, Ele cuida de você? O que eu estou falando aqui não é para você parar de trabalhar, porque tem gente que pensa que ter fé é parar de fazer aquilo que você está fazendo. Não, ter fé é acreditar que a sua satisfação e a plena atitude que você deve ter diante das provações da vida é crer que Deus é um bom Pai. Mas existem pessoas que estão trabalhando como se estivessem desesperadas, porque elas não creem que Deus é o principal supridor da sua vida.
Sabe por que você deixa de ofertar? Sabe por que você deixa de ser dizimista fiel? Porque você não crê que quem supre você é o Senhor. Quem coloca pão na sua mesa é Deus. Você acha que é você que faz. Você acha que é a sua inteligência que vai te levar para um outro patamar. Só que a sua inteligência pode te levar a apenas um lugar limitado. A fé pode te levar a lugares que você jamais imaginou. E a fé é uma certeza. A Bíblia diz, Jesus está falando para os discípulos, mas acredito que está falando para nós. Se vocês tiverem fé como de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, passa daqui para acolá. Aí tudo que acontece na Bíblia a gente espiritualiza. Pastor, o que é espiritualizar a Bíblia? É a gente colocar essa montanha como se fosse um problema. Pode ser. O que Jesus falou foi sobre uma montanha. A gente pega textos, por exemplo, como a mulher do fluxo de sangue, e a gente fala, Jesus, ele vai curar a sua enfermidade. Você está sofrendo há anos, e Jesus vai curar a sua enfermidade. E vai mesmo, e pode mesmo. Amém? Quem crê nisso? Só que quando a gente espiritualiza, a gente perde o centro daquilo que a verdade bíblica estava querendo revelar. Que essa mulher com ousadia tocou, porque ela cria de fato que quando ela tocasse, aconteceria. E todas as vezes em que Jesus viu uma fé superabundante, ele se admirou da fé dessas pessoas. Ele olhou para o centurião e ele falou, jamais vi tamanha fé em toda Israel. Se existe uma coisa que agrada a Deus é a fé. E se existe uma coisa que desagrada a Deus é a incredulidade. Uma vez Deus deu uma ordem para o povo. Pergunta para mim, que ordem, pastor? A ordem era que todos os dias ele faria descer do céu um maná, uma comida angelical, uma comida celestial, e eles todos os dias comeriam. Mas a ordem para eles era, vocês não podem guardar para amanhã, porque se guardarem, o maná apodrecerá na casa de vocês. Agora preste atenção. Houveram algumas pessoas que elas simplesmente guardaram, desobedecendo a ordem de Deus. E o que aconteceu? O maná, que era para o dia específico, apodreceu. Eu fico imaginando as pessoas que passavam na frente das tendas dos israelitas, que tinham guardado o maná para o outro dia, e eles sentiam o odor, porque a incredulidade fede as narinas de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Toda vez que você não tem fé, Deus fica bravo. Irmão, olha para mim de verdade. Deus falou para o povo, amanhã vai ter mais, não guarda. Sabe o que é fé? Fé é acreditar que o Deus que proveu hoje vai prover amanhã. Fé é dizer como Samuel uma vez declarou, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se Ele me ajudou até aqui, Ele vai ajudar continuamente. Porque Deus não falha, mesmo que eu seja infiel. Paulo diz, Ele permanece sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Meu amigo, isso é profundo. Fé, naquele contexto dos israelitas, era crer que o mesmo Deus que supriu ontem vai suprir amanhã. Eu não vou guardar, porque eu sei que eu dependo completamente dEle. Tem gente que perde o emprego e fica desesperada. Como que eu vou pagar as contas? Como que eu vou fazer as coisas acontecerem? Pastor, mas você já viu alguém pagar as contas sem ter um emprego? Já. Muitas vezes. Porque é Deus quem paga. Não, é sério, gente, é sério. Isso é muito sério. Só que a gente não crê em Deus. A gente não crê no que Deus pode fazer. A gente não crê que Deus pode fazer hoje, agora. A gente vive falando que crê, mas não crê de fato, porque a gente vive desesperado.
Jesus falou para quando orarmos, não era nem para ficar repetindo muito a mesma oração, pedindo as mesmas coisas, porque Deus sabia antes mesmo de nós pedirmos aquilo que nós precisávamos. Olha o que Jesus falou: não façam como os gentios, porque eles ficam clamando, e eles esperam que por muito falarem, muitos serão ouvidos. Mas o Pai de vocês sabe qual é a necessidade antes mesmo de você abrir a boca para pedir. Toda vez que, fala para alguém do seu lado aí, toda vez que você não tem fé, Deus fica bravo. Ô Joe, você lembra o que aconteceu quando Jesus andou sobre as águas? Jesus andou sobre as águas, ele pegou Pedro, chamou Pedro, Pedro saiu, andou um pouquinho, olhou para o vento, olhou para o mar, e ele começou a afundar. Mateus capítulo 14, presta atenção. Aí, você lembra o que Jesus disse para Pedro, quando ele coloca Pedro de volta no barco? O que ele falou? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Meu Deus. Essa é a segunda tempestade que os discípulos enfrentam. A primeira tempestade que os discípulos enfrentaram, Jesus estava na popa do barco. Jesus estava dormindo, e eles estavam desesperados. Jesus, nós vamos morrer. Aí Jesus acorda, repreende o vento, repreende o mar, e ele olha para os discípulos, e ele fala essa mesma palavra: homens de pequena fé, por que duvidaram? Irmão, ninguém aqui teria coragem de ficar dormindo num barco, mas a fé faz isso. Dormir num barco, um mar revolto. A fé faz isso. A fé te faz descansar em meio às tempestades. A fé vai te tornar alguém inabalável. Meu amigo, se você tem fé, você não precisa de dinheiro, porque a fé é a maior moeda de troca celestial. Jesus muitas vezes, 80% dos milagres que Jesus realizou, ele dizia para as pessoas: vai e seja feito conforme a sua fé. Ele jogava a responsabilidade na pessoa. Jesus é poderoso, sim ou não? Jesus, ele é maravilhoso, sim ou não? Jesus pode fazer tudo, sim ou não? Mas ele conta com a sua fé. Quando você não tem fé, ele fica bravo. Pastor, me mostra de novo na Bíblia. Vamos lá para Mateus 17. Santo é o teu nome, Senhor. Quem está entendendo o que eu estou ensinando aqui? Eu acredito muito naquilo que Deus falou. Por isso que quando as coisas não acontecem do jeito que eu sei que Deus falou, eu não me preocupo. Pastor, mas você não conhece a minha vida, por isso você está falando isso. Você não sabe das minhas provações, você não sabe das minhas dificuldades. É você que não sabe do Deus que eu sirvo. É você que não sabe da fé que opera em nós, pelo amor, como disse o apóstolo Paulo. E a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Cristo. O que eu estou fazendo aqui? Aumentando sua fé. Não estou apenas lendo textos bíblicos. Eu estou aumentando a sua fé para que você creia que existe mais. Olha o que a Bíblia diz, no versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai na água e no fogo. Eu trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé.
Para aqui, entenda. Por causa da pequena fé, Jesus ficou bravo com os discípulos porque eles não conseguiram expulsar um demônio. Porque toda vez que você vive aquém daquilo que Deus deseja, Ele fica indignado. Porque o potencial não está em você, mas está nele. Então, se você se relaciona com Ele, se você o ama, se você caminha com Ele, se você ora segundo a sua vontade, é impossível não acontecer aquilo que Ele prometeu. Pastor, estou passando por um momento de dificuldade financeira. Eu estou vivendo coisas parecidas, mas todos os dias eu e minha esposa acordamos e declaramos: nós vamos vencer, nós vamos conseguir. A gente passa por essa, já enfrentou outras, a gente vai passar por mais essa. Quem está conseguindo entender? Porque a fé fala. Se você com a sua boca fica falando coisas negativas, isso é provado cientificamente que vai dar ruim na sua história. Eu não estou falando para você fazer confissão positiva. Eu vou ficar milionário, vou ficar milionário, vou ficar milionário, e aí você fica milionário do nada. Não, não é isso. Não, isso é confissão positiva. O que eu estou ensinando é confissão da palavra de Deus. Esses dias eu estava vendendo bolo o Uriel no Farol. Você lembra, Uriel? Os 2 dias que a gente vendeu, né? Você lembra o que eu fiz? Antes da gente ir vender? Todos os dias eu peguei e eu comecei a declarar a palavra do Senhor sobre mim. Porque eu não sou a minha situação. Diga comigo, eu não sou a minha situação. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu estava precisando pagar uma conta pesada, urgente. Aí eu comecei. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Eu vou gritar essas palavras, mas enquanto eu acordo de manhã, eu declaro todas as palavras da Bíblia a respeito daquilo que Deus quer fazer comigo. Você tem que começar a declarar a palavra. Olha o que Jesus disse para Marta. Eu não disse, mulher, que se você cresce, você veria a glória de Deus. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Ele suprirá cada uma das minhas necessidades. Tem alguém que crê nisso que eu estou dizendo? Crê, pelo menos porque é a Bíblia que está falando. Eu leio Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Não vai faltar para eu comer, não vai faltar para eu beber, e não vai faltar para eu vestir, porque eu estou colocando o reino de Deus em prioridade na minha vida. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmos 23. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Segundo aos Coríntios capítulo 9, versículo 8. Você precisa começar a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. O médico está dizendo que essa enfermidade é para a morte, e a Bíblia está dizendo, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Toma posse dessas palavras e adapta a palavra de Deus à sua realidade. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer adaptar a nossa realidade à palavra de Deus, e não o contrário. É uma frase clichê, mas é uma verdade. Não diga a Deus que você tem um problema. Diga ao problema que você tem um Deus. Ai, meu amigo, se você entender isso, a sua vida vai mudar. De fato, eu tenho experimentado isso na minha vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que você, de fato, olhe para aquilo que você está vivendo hoje. Eu não sei para que eu estou pregando isso,
Mas eu quero que você olhe para aquilo que você está vivendo hoje e você possa começar a declarar a palavra de Deus sobre a sua circunstância. A sua palavra pode até voltar vazia, mas a palavra dele não. Quanto mais você se enche da palavra do Senhor, mais Ele te cerca, mais Ele te constrange, mais Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza e mais a sua fé é aumentada. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Comece a colocar a sua palavra, a palavra de Deus em ação na sua história. E a sua vida vai mudar completamente. Você crê nisso? Crê de fato? Obrigado, Jesus.